Olá, bem-vindos. Falamos agora de pêndulos. Um conceito difícil, mas possível de contornar. Para isso, tens de acordar e ver a realidade do lado de fora. Eles estão presentes em praticamente todas as estruturas sociais, emocionais e mentais que atravessamos. São forças energéticas que influenciam o nosso comportamento, emoções e decisões, de forma subtil, mas persistente. É prudente aliviarmos a maneira como os vemos e reagirmos a estes mecanismos de forma respirável e lúcida, sem adormecer, sem nos deixarmos levar pelo seu canto de sereia. Desde cedo, os seres humanos são moldados para seguir sistemas de crenças, valores, regras e ideologias. A vida em sociedade orienta-se por normas que raramente são questionadas. Obrigações, responsabilidades, expectativas, tudo isso constrói redes invisíveis onde a energia individual é capturada para fins coletivos que muitas vezes ignoram a vontade pessoal, ideais que não são nossos, mas que nos são incutidos. Por vezes com boa intenção, mas que na verdade atendem estruturas, movimentos, grupos ou ideias que nos ultrapassam e não nos servem. E no processo de os seguir, perdemo-nos. É comum abdicarmos da nossa própria intenção para responder às exigências de grupos. E nessa cedência constante, o indivíduo adapta-se e dilui-se. Os pêndulos não se limitam à metáfora. São, na verdade, estruturas energéticas reais, criadas pela vibração conjunta de pensamentos e emoções semelhantes. Todos, em algum momento da vida, sentimos a pressão de ceder a forças externas, seja por culpa, a ideia de necessidade, conveniência ou medo. Um pêndulo é tudo aquilo que necessita de energia humana para sobreviver. Como exemplos temos política, religiões, clubes desportivos, dietas, moda, grupos sociais ou qualquer forma de conflito, entre outros. A partir do momento em que pessoas alimentam com regularidade os mesmos padrões mentais, forma-se uma estrutura energética independente, como uma egrégora. Disfarçado de causa nobre ou inevitável, impõe atenção constante e fidelidade emocional. A energia coletiva dos seguidores, fundida num só fluxo, dá ao pêndulo uma vida própria. É uma força que não considera os desejos ou o bem-estar individual. O destino pessoal de cada seguidor é irrelevante para esta estrutura. A única coisa que importa é que se mantenha vivo e, para isso, precisa da tua energia. A sua essência parasitária alimenta-se da tua atenção, da tua reação emocional. Podes pensar que estás a agir por vontade própria, mas se fores arrastado por um pêndulo, estarás apenas a obedecer às suas leis. Ou crias a tua realidade, ou os pêndulos criam a tua realidade por ti. E com isso, afastas-te cada vez mais dos teus próprios objetivos. A única saída é a lucidez, é acordar. Não se trata de combater os pêndulos, pois combater também os alimenta. A verdadeira perícia está em reconhecê-los e observar sem reagir, sem dar importância à energia. Os pêndulos conseguem atrair energia não só através dos seus apoiantes, mas também dos seus oponentes. Como lei imutável do universo, as pessoas emanam a sua energia ao pêndulo quando a energia de pensamentos irradiada coincide com a frequência dessa entidade. Seja essa energia de incentivo ou de oposição. Não precisamos de conscientemente enviar pensamentos a ele para o beneficiar, até porque a grande parte dos pensamentos humanos são formados a partir do reino inconsciente. Com isso, os pêndulos alimentam-se também do que os seus oponentes ativos projetam, sem se aperceberem. Daí ser prudente vê-los de forma desapaixonada e isenta e observá-los com distanciamento emocional e imparcialidade. Quando não existe consciência deste movimento, o indivíduo pode ficar altamente viciado e perde a lucidez. Zeland propõe uma observação consciente desta dinâmica, sem luta e sem submissão, apenas leveza e clareza. Os pêndulos transmitem subtilmente controlo disfarçado de liberdade. Declaram autonomia e livre-arbítrio, mas têm como verdadeiro objetivo sintonizar os pensamentos das pessoas numa única linha de raciocínio. Reduzir a diversidade do pensamento humano a uma narrativa central, repetida,
refinada e reforçada. É através de emoções que estas estruturas nos aprisionam e guilhotinam, como por exemplo o medo e a culpa. Emoções essas que são familiares, porque são impostas desde a infância por serem um método conveniente de manipulação. Quando tu perdes o sentido do teu equilíbrio e coordenação, é porque estás a oscilar em algum pêndulo. Esse assalto ao teu balanço vai-te distrair, fazer-te adormecer e remover-te do teu caminho. O pêndulo absorve esse efeito com todo o regozijo. Não interessa o motivo dos sentimentos que emanas. Interessa a frequência que exalas e o efeito em leque que isso vai ter. É uma dinâmica que castra a pessoa e faz oscilar ainda mais o pêndulo. Para nos libertarmos da influência de um pêndulo, ele precisa ser derrotado. Mas aqui, a derrota não se dá por confronto, resistência ou revolta. Muito pelo contrário. Lutar contra um pêndulo é inútil, alimenta-o, fortalece-o. Ele vive da nossa atenção, da nossa reação, da importância que lhe damos. Qualquer forma de oposição é inevitavelmente uma entrega de energia. A única forma de o neutralizar é recusar participar no jogo, recusar o conflito, abster-se de julgar, reagir, combater ou tentar corrigir o que nos incomoda. Quando reconhecemos que tudo tem o direito de existir, mesmo que rejeitamos, ganhamos finalmente o direito de nos libertarmos da sua influência. A chave está na indiferença consciente. Não se trata de desprezo nem de evitar. Isso também alimentaria o pêndulo. Trata-se de esvaziar o conteúdo emocional, de não reagir, de não permitir que tal presença interfira no nosso campo energético. Se algo ou alguém te incomoda profundamente, há apenas 2 passos essenciais para que isso perca poder sobre ti. Aceita que isso existe e segue a tua vida como se nada fosse. A importância é uma criação tua. As coisas, circunstâncias e pessoas têm a força que lhes atribuis no teu mundo. Quando deixas de pensar em alguém, quando apagas essa presença da tua mente, quando decides internamente que essa pessoa ou situação já não tem valor nem interesse, ela começa a desaparecer da tua vida, sem esforço, sem luta. E se um dia te vires num conflito, ou se guardas ódio ou ressentimento por algo, lembra-te que isso manter-se-á presente. O fim da influência começa com a tua decisão em não reagir, de esvaziar a mente. Porque tudo aquilo a que resistes persiste e tudo aquilo que deixas de alimentar extingue-se. Nem todos os pêndulos são fáceis de evitar. Lembra-te disto. Quando te sentes tentado a responder a uma provocação, há sempre um pêndulo por detrás. Não é aquela pessoa nem aquela situação em si. É a estrutura energética que está a tentar apanhar-te como a apanhou a ela. Crescemos programados para reagir, não para escolher. Mas se deres este passo consciente, se definires dentro de ti a intenção de não responder ao pêndulo, aos poucos sentirás uma nova forma de poder, o domínio da tua energia. Com o tempo, tornar-se-á um hábito automático. Serás capaz de reconhecer os tentáculos antes deles se colarem a ti. E quando isso acontecer, terás vencido. Há pêndulos mais difíceis de evitar do que outros. Alguns instalam-se com tamanha subtileza que parecem parte da nossa identidade. No entanto, torna-se muito mais fácil lidar com estas forças quando deixamos de ver os problemas como inimigos e passamos a reconhecê-los como simples elementos do fluxo da vida. Lembra-te, o segredo está em não dar importância. A solução para qualquer desafio já existe. A tua mente não precisa de a criar, apenas de a permitir. Relaxa, liberta o medo e a tensão que alimentam o pêndulo e contempla o vazio do cenário com neutralidade. É nesse estado de presença silenciosa que muitas vezes a solução se manifesta e te encontra. É possível que este exercício pareça difícil. Se não resultar à primeira, não te deixes cair de novo nos padrões automáticos do pensamento racional. Persiste. Cria hábito. Como qualquer treino consciente, requer prática, mas será cada vez mais fácil à medida que a tua vibração se alinha com o centro. Recordo que isto não é uma crença, é um método, um sistema prático de navegação energética e, como tal, exige aplicação constante.
Uma tecnologia que te ensina a viveres de forma sóbria, sem excessos de entusiasmo ou dramatismo. Sem pêndulos a desviar-te, torna-se possível focar-te nos teus verdadeiros objetivos. Mas se te encontrares sem saber o que queres, sem propósitos na vida, começa por ti, por melhorar o teu fato biológico, o teu corpo e mente. Para evitares cair num estado suspenso, cria os teus próprios pêndulos. Não é possível viver completamente livre deles, mas se tiveres que dançar com algum, escolhe aquele que te nutra, aquele que te leva ao encontro das tuas portas e objetivos. Pois também são estas estruturas pendulares que nos ajudam a alcançar metas. A chave está em não te deixares oprimir por elas, mas sim em usá-las de forma consciente. Escolhe bem os teus vínculos. Desliga-te dos que te drenam. Essa é uma arte que te dará liberdade. Nasceste para voar em direção ao teu próprio céu. Quando deixas de resistir ou combater, os pêndulos perdem força e tu regressas a ti.